Olá, galera concurseira. Eu sou o professor Fábio Henrique, professor de língua portuguesa, e neste vídeo vou estar analisando com vocês pontos positivos e negativos da banca ADM Tech, a banca que realiza e vem realizando a maioria dos concursos da nossa região, entre Pernambuco e Alagoas, e especificamente concurso de prefeituras, né? Se vocês observarem aí abaixo do vídeo, existem aí 8 concursos em andamento da banca. Então, ela está pegando praticamente mais de 90% aí dos concursos de Pernambuco e Alagoas, e aí relacionado à prefeitura. Aqui eu vou abordar pontos positivos e negativos da banca, fiz um levantamento e cheguei a algumas conclusões. O primeiro ponto positivo é a quantidade alternativas, a quantidade de alternativas por questões, só vai até a D, A, B, C, D, coisa que na maioria dos concursos vai até a E, né? Se pegar o NET, CESP, vai A, B, C, D, E. Então isso já facilita bastante, né? Olha aí um exemplo. Se eu pego aqui essa primeira afirmativa dessa questão e eu tenho a certeza dessa afirmativa, praticamente eu já elimino duas alternativas. No caso aí a letra D, onde diz que as duas afirmativas são falsas, eu já elimino isso, porque aí eu já tenho certeza que que a afirmativa 1 é verdadeira. E elimino também a C, onde diz que a afirmativa 1 é falsa. Então eu ficaria em dúvida só entre a A e a B, iria analisar a próxima afirmativa e facilmente iria chegar à resposta. Então por isso que é um ponto da banca, certo? Esse estilo aí. Agora, em contrapartida, um ponto negativo é quando ela não deixa claro qual é a alternativa correta. Vou trazer um exemplo aqui. Olha aí nessa questão. Nessa questão de texto também, interpretação de texto, ela traz aí 3 afirmativas. E como é que fica as alternativas? Olha aí. Marque a alternativa correta, A, B, C, D, né? Só 4 alternativas. E ela vai trazer assim: nenhuma afirmativa está correta, uma afirmativa está correta, 2 afirmativas estão corretas, todas as afirmativas estão corretas. Ou seja, por mais que eu acerte a questão, eu não vou saber de fato o que é que está certo ou errado. Por quê? A banca não vai deixar claro isso. Está entendendo? Na questão anterior, ela diz que as duas ou nenhuma está correta ou pelo menos a 1 ou a 2 é verdadeira ou falsa e vice-versa. Aqui não. Aqui ela só afirma que dentro dessas 3 afirmativas existem 2, existem 3 corretas. Não deixa claro. Então isso dificulta e eu trago como ponto negativo da banca, certo? Na minha opinião, a meu ver, era para a banca deixar claro qual era de fato a alternativa correta e incorreta, ou melhor, a verdadeira e a falsa, né? Outro ponto negativo é o pouco tempo de resolução de questões, né? Se vocês observarem, olha aí o início das provas, 8h15, término das provas, 11h15, ou seja, são apenas 3 horas de prova. Dentro dessas 3 horas, quando ela elabora estilo 30 questões, é prático, né? Dá para responder. Mas o problema maior é quando ela elabora com 40, 50 questões e não aumenta o tempo de prova, fica apenas 3 horas. É um ponto negativo nesse caso. Por quê? Porque fica muita coisa para você responder, né? Se a gente for observar, mais adiante eu vou trazer isso, tem muito, quando prova com 50 questões, tem muito texto, muito texto para analisar, muitas afirmativas, as questões de matemática traz ali 5 questões, mas em cada questão tem 3, 4 problemas para resolver, e tudo isso dificulta, né? Então, é um ponto negativo, aumenta o número de questões conforme a prefeitura e mantém
o período de 3 horas de prova. Então, isso é um ponto negativo. Outro ponto negativo também, pessoal, é que quando são 3 horas de prova e só 30 questões, às vezes o candidato acerta praticamente 95 ou próximo ou gabarita a prova e ainda não fica entre as vagas. Eu conheço um amigo que fez em uma prefeitura aí que tem, eu acho que são uns 7 mil habitantes, e ficou classificado em 12º lugar, e ele acertou 29 questões das 30, ou seja, é muita coisa para você ainda ficar longe, né? Em contrapartida, quando aumenta-se o número de questões, como foi o exemplo do concurso da Prefeitura de Palmeiras dos Índios, automaticamente a pontuação dos candidatos diminui. Por quê? A prova se torna um pouquinho mais difícil, né? Eles trazem mais textos, mais problemas e de matemática, e ao mesmo tempo também é a questão do tempo, né? Por conta do tempo, você acaba muitas vezes perdendo questão fácil, né? Então é um ponto negativo também. Aí dentro disso, outro ponto negativo é muito texto, né? Texto muito longo, e não que seja ruim ler, né? Mas para quem está ali respondendo a prova do concurso, quem tem pouco tempo para responder, acaba sendo um pouco complicado, porque a DMTEC, né, como vocês viram, em cada alternativa, em cada questão, ela traz aí 3, 4 afirmativas, então isso complica muito, né? Algumas traz 2, 3, 4 também, né? Isso acontece muito quando é nessas provas de 50 questões. Então esse é um lado positivo. E o lado negativo é que isso era um lado negativo, e o lado positivo é que a maioria dos textos são textos claros, objetivos, né? São pesquisas, reportagem, textos voltados à educação, textos voltados à sociedade e assim por diante. Ou seja, são textos bem literais, né? Não tem muita dificuldade de interpretação. E um lado negativo também é quando a banca traz de modo, e é uma exceção quando traz poemas, textos literários, contos. Por quê? Porque eu percebo que a forma que o elaborador elabora as questões, nesse caso, fica muito subjetiva, né? Eu já discordei muitas vezes com alguns gabaritos da banca, né? Porque fica ali uma interpretação muito superficial. Então, quando a banca traz esses textos mais literários, ela pega um pouquinho nisso, né? Outro lado negativo é justamente a questão que eu falei de trazer aí 4 afirmativas, 3, 4, né? Isso acontece também em matemática. Por exemplo, vocês olharem aqui, são 3 problemas de matemática que a gente tem que resolver. E, ou seja, se eu errar um probleminha aqui, eu já perdi a questão. Aqueles 2 que eu acertei não valeu de nada. Então, esse é um ponto negativo também da banca, né? É justamente isso. Trazem ali 5 questões, mas na verdade essas questões se tornam 15, que aí só é multiplicar, né? As 5 questões pelos 3 problemas que vem em cada questão. Ponto positivo em relação à prova de título. Para quem não tem título, a DMTEC ela não soma muito ponto na prova de título, né? Exemplo, quem tem especialização soma 1 ponto a mais. Quem tem mestrado, 2 pontos, doutorado, 3 pontos. É mais para prova de nível superior, prova de professor, né? Então, é um ponto positivo, porque às vezes você tira uma nota muito boa na prova e às vezes você não tem especialização ainda, não tem um mestrado, doutorado, e sua nota cai muito em outros concursos. Mas na DMTEC acaba sendo um ponto positivo para você, porque aí você vai perder pouco, vai descer pouco de posição. E acaba ao mesmo tempo também sendo um ponto negativo para quem tem mestrado, doutorado, especialização, que só vai somar ali, por exemplo, quem tem um mestrado, só 2 pontos. Aí acaba sendo um ponto negativo.
neste sentido. A organização da banca no dia da prova, né? Eu acompanhei a organização da prova no dia, lá no concurso da Prefeitura de Palmeira dos Índios, e percebi que é bem organizado. Né? A banca ela disponibiliza uma estrutura bem organizada que faz com que oriente bem os candidatos e que todos consigam estar na sala no tempo certinho, todo mundo sendo orientado. Ou seja, de modo geral, a banca eu trago aí um ponto positivo em relação à organização no dia da prova. E um ponto negativo nesse dia da prova, e aí eu acho que varia de prefeitura para prefeitura, é o acesso à sala com telefone celular, né? Você não pode de forma alguma acessar a sala de prova com seu celular. E aí complica, né? Nem todo mundo é da cidade e você fica sem comunicação alguma, né? E aí depois, como é que você vai fazer? Às vezes você vai de van, quer pegar um táxi, não conhece a cidade e fica sem telefone. Aí é um pouco complicado esse ponto, né? Deveria ali disponibilizar saquinhos, como ocorre com a maioria dos concursos. Então esse é um ponto negativo. Mas de modo geral, eu percebo que a Demitec é uma banca nova também, mas percebo que ela vem evoluindo bastante em contrapartida, né? Vem evoluindo bastante na elaboração de provas, na forma da seleção, e que eu acho que ela só tem a melhorar